pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jane Viana, sou neuropsicóloga, psicóloga clínica e hoje nós vamos abordar um tema muito especial dentro da neuropsicologia. Nós vamos falar da avaliação neuropsicológica. Este é um processo que pode transformar a forma como o indivíduo, a forma como a pessoa e como nós entendemos esse funcionamento cognitivo, funcionamento emocional das pessoas que nos procuram para esse diagnóstico. E é sobre isso que quero conversar com vocês aqui hoje. Então, o que seria a avaliação neuropsicológica? O que é isso, né? Que ultimamente os médicos têm pedido tanto, que ultimamente todas as escolas têm pedido, têm solicitado aos pais, que todos os profissionais, quando encontram aí uma dificuldade ou a queixa de um transtorno comportamental cognitivo, solicitam à família. Então, o que seria a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica é um processo que tem como objetivo entender o funcionamento do cérebro sobre todas as suas dimensões. Não se trata apenas de uma série de testes, mas sim de uma análise profunda sobre o funcionamento desse indivíduo. Como as suas funções neuropsicológicas funcionam, como funcionam as suas funções cognitivas, comportamentais de uma pessoa, como elas estão relacionadas com o seu cérebro e como isso impacta o seu dia a dia. Nós falamos de funções cognitivas, nós nos referimos às áreas de atenção, memória, linguagem, percepção, funções executivas, planejamento, organização, controle inibitório, entre outras, além de personalidade. Uma dessas funções fundamentais para que nós possamos realizar, né, as nossas atividades do dia a dia, seja elas de trabalho, seja elas de escola, seja elas de interação social, né, a avaliação neuropsicológica vai nos ajudar a identificar possíveis alterações, possíveis déficits nessas áreas e como que nós podemos tratar, né, porque nós temos aí vários transtornos que estão em evidência agora no século 21 e nós precisamos entender como tratar, né, todos esses transtornos de aprendizagem, quadros psiquiátricos e até mesmo lesões como traumas, AVC, TCE, paralisia cerebral ou outras intercorrências aí que podem acontecer aí no desenvolvimento desse indivíduo, né? E como é realizada uma avaliação neuropsicológica? Agora eu vou explicar para vocês minuciosamente como funciona esse processo. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo de uma avaliação neuropsicológica é a entrevista inicial, ou seja, a anamnese. O processo começa por uma entrevista profunda com os responsáveis ou quando, né, é um adulto com a própria pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar quem é essa pessoa, como que qual foi o ambiente que ela nasceu, como foi o nascimento, houve intercorrência nesse nascimento, né? Toda a sua história de vida, seus sintomas, ela andou, ela engatinhou, ela falou, ela interagiu no tempo certo, ela desenvolveu aí os marcos de desenvolvimento como esperado, que a gente tem aí, né? O nosso gráfico, toda vez que uma mãe leva uma criança no pediatra para investigação, ele vai lá, né, e faz um xizinho naquela curva. Então, nessa fase, nós já estabelecemos um vínculo, nós já estabelecemos uma conversa de como foi o desenvolvimento anterior desse indivíduo. Nessa anamnese, nós também vamos investigar o seu comportamento atual. O que ele faz, como ele faz, se é difícil para ele fazer, se ele consegue ter uma vida
escolar dentro daquilo que é esperado, se ele consegue ter uma vida social também como é estabelecido e esperado pela nossa sociedade, as suas relações pessoais e interpessoais, as suas relações afetivas, como que ele lida com as emoções, ele sabe expressar essas emoções, qual que é a maneira como ele expressa essas emoções e qual o impacto dessa expressão no seu social, na sua família, no seu dia a dia. Então, nesse processo de anamnese, a gente vai investigar aí, não pode passar nada em branco. Será que na família dessa pessoa também tinha alguém com o mesmo comportamento, com a mesma queixa? Como que eram os seus entes queridos, né? Como viviam, o que falavam, né? Que história de vida, que história dos seus antepassados a sua família conta? Porque nós temos aí uma carga genética e que faz muito sentido de como nós agimos e interagimos hoje na nossa vida atual. Então, a anamnese é o processo, é o primeiro processo, a primeira etapa da avaliação neuropsicológica e uma das mais importantes durante esse processo. O segundo passo para uma avaliação neuropsicológica fidedigna seria o conhecimento do paciente, que nós chamamos de rapport, né? Então, nós vamos trazer esse paciente para a nossa sala de testagem, nós vamos criar um vínculo, nós vamos conhecer, nós vamos conversar, nós vamos buscar, nós vamos tirar desse paciente os seus objetos de interesse, o que ele gosta de fazer, o que é agradável para ele, de que ele gosta de brincar, como é o comportamento dele na escola, ele gosta da escola, ele interage com os amigos, como que ele se sente dentro dessa família, ele se sente pertencente ou não a essa família. Então nós vamos transmitir esse processo de confiança para que esse paciente, essa criança, esse adulto, esse jovem, esse idoso, nos dê aquilo que a gente precisa. Então, esse processo de rapport é o segundo passo da avaliação neuropsicológica e também um dos mais importantes, porque é ali que se estabelece o vínculo com esse paciente. É ali que esse paciente vai te dar tudo o que você quer e você vai analisar o comportamento dele, você vai ver o brincar, você vai ver o olhar, você vai ver o interagir, você vai ver o comportamento, se mexe muito na cadeira, né? Ele olha, faz contato visual, tem dificuldade de seguir as regras do jogo, ele tem alguma resistência em aderir a essa vinculação. Então, essa primeira sessão com esse paciente é onde a gente vai determinar ali o sucesso da nossa avaliação neuropsicológica. Então, nós vamos ficar por aqui com nossos dois primeiros passos, muito importante, que seria a anamnese e o rapport com o nosso paciente. E logo, logo nós voltamos com mais informação. Tchau, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos ficar por aqui compartilhando conhecimento. Tchau, pessoal!